Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do domingo de manhã, o encontro com a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9 hoje. Nós tivemos o estudo do capítulo 8, se você não assistiu, eu aconselho você fortemente para que você assista, está aí no YouTube, você pode assistir, mas agora vamos pegar o capítulo 9, esse é um capítulo que é um estudo muito profundo. Eu creio que todos os crentes deveriam estudar esse capítulo. É uma pena a gente não ver os pastores falando, dando estudos disso, né? Lógico, a gente não conhece todo mundo, mas a gente não vê com frequência as pessoas falando essas coisas. Então eu quero dizer para você, fique nesse estudo, porque tem algo muito bom de Deus, na palavra de Deus, para abençoar a sua vida. Amém? Então eu quero pedir que você já vá curtindo aí, vá compartilhando, o pessoal que já está online aí, né? Sejam bem-vindos. Aqueles que vão assistir depois, Deus abençoe também, ok? Mas não perca esse estudo por nada, porque eu creio que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Nós vamos, antes de começar, nós vamos orar, certo? Vamos orar para começar, como nós fazemos sempre. E eu já digo, se você tem a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, ok? É bom que você anote na sua Bíblia, né? Se você tem esse costume, anota. Se você não tem, adquira esse costume, comece a anotar aí os pontos importantes, faça sublinhe, né? Sublinhar aí a frase importante, porque hoje nós vamos ter coisas aqui muito, muito interessantes para o nosso aprendizado. Amém? Então vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos. Muito obrigado por cada irmão e irmã que já está conectado. Muito obrigado por aqueles que vão assistir depois também. Que a Tua palavra, Senhor, poderosa, chegue a cada canto, Senhor, deste mundo, Senhor, e que vidas sejam transformadas e abençoadas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, como eu disse, nós vamos estudar Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Ok? Nós vamos começar lendo os primeiros versículos. E eu quero antecipar que Romanos capítulo 9, no capítulo 8 a gente viu vários assuntos, né, concernentes a andar no Espírito, sobre a nossa vitória em Cristo. E o capítulo de número 9, Paulo vai tratar de um assunto que falta muito entendimento do povo de Deus de um modo geral. Obviamente que existem exceções, mas falta muito entendimento nessa área. E pelo que Paulo fala aqui, nós vamos ver, havia também falta de entendimento na época dele. Mas hoje, com essas explicações que Paulo dá, eu creio que não há mais motivo para haver falta de entendimento. Então vamos ler, para a gente ser introduzido logo no assunto. Esse é um assunto muito importante. Romanos 9, versículo 1. Paulo dizendo assim: eu em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está começando para deixar bem claro que ele é uma das pessoas que até aceitaria ser separado de Cristo por causa dos seus irmãos israelitas. Então, por que ele fala isso? Para que ninguém pense que Paulo está falando isso porque Paulo tem ódio dos judeus. Paulo está falando isso porque Paulo está ressentido com os judeus. Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Paulo diz aqui que ele começa dizendo: eu digo a verdade, não minto, né, em Cristo,
com a consciência no Espírito Santo, que eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração por causa da situação de Israel. Irmãos, quando Israel, o povo judeu nega Cristo e crucifica Jesus, eles se colocaram numa situação muito difícil, espiritualmente e no mundo de uma forma geral. Eles se colocaram nessa situação muito difícil. Então Paulo fala, eu sinto tristeza por isso, porque o que acontece? Olha só, olha o que Jesus fala: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas você não quis. Então pensa quantas vezes Deus estendeu a mão e o povo não quis. Então é disso que Paulo está falando, eu tenho grande tristeza por causa disso. E eu até aceitaria ser separado de Cristo por amor dos meus parentes, porque eles são meus parentes. Mas Paulo precisa ser verdadeiro e falar qual é a real situação. Ele não vai jogar confetes. Porque tem muita gente hoje que diz assim: ah, você está falando isso porque você odeia a lei, porque você não gosta de judeu, porque você... Não é nada disso. Essa é a situação espiritual que se encontra e a Bíblia explica isso. Então é muito importante a gente entender isso, porque senão a gente começa a fazer loucuras, né? A Bíblia fala sobre o terceiro templo que vai ser construído lá em Israel, onde o anticristo vai se assentar. Então tem gente achando o maior barato que vai construir o terceiro templo, só que ele não sabe que, pelo que a Bíblia diz, é onde o anticristo vai se assentar. Então não é para a gente celebrar, não é para a gente festejar. Então a gente precisa entender a Bíblia para até entender esse contexto que nós estamos vivendo dos últimos dias, das últimas coisas, ok? Então vamos lá, continuando. Fala dos seus parentes. Paulo fala aqui que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então veja bem, o povo de Israel não é qualquer coisa. Ele está dizendo, eles são israelitas, né? A eles pertence a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, tudo isso foi dado a eles, as promessas foram dadas a eles, dos quais os pais também foram dados a eles, né, os patriarcas, e através deles também foi onde o Cristo nasceu. Cristo nasceu segundo a carne, no povo de Israel. Esse Cristo que é Deus bendito eternamente. Paulo deixa isso claro. Hoje ainda tem gente aí que cria em Cristo, agora não crê mais, agora tem dúvida e não acha que Cristo é Deus mais. Não, ele está falando, Deus, ele é Deus bendito eternamente. Amém. Paulo reconhecia isso, sabia isso, disso e não tinha dúvida nenhuma disso. Mas olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês o próximo versículo. O versículo de número 6. Olha o que Paulo fala aqui nesse versículo de número 6 a 8. Diz assim: não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Nesse momento, é muito importante que você preste bastante atenção, porque é um assunto um pouco complicado. E se a gente não prestar atenção, a gente perde e depois a gente não consegue entender o que está se falando. Tem que prestar bastante atenção, mas é um assunto bastante interessante que a gente precisa saber. O que ele está falando? Bom, a Bíblia fala que Jesus veio para o que era seu e os seus
não o receberam. Mas a todos quantos receberam deles o Filho de Deus. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, então, que Jesus falhou na sua missão? Quer dizer que Deus falhou na missão de salvar o povo de Israel? É disso que Paulo está falando aqui. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas alguém pode falar assim, mas Jesus não veio salvar o povo de Israel? Ele veio para os seus. Então ele falhou? Porque ele não salvou eles. Você está entendendo? Então Paulo está falando aqui, não que a palavra de Deus haja falhado. Aí ele começa a explicar, nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Ele vai entrar num assunto muito mais profundo, porque não está falando de coisas carnais meramente, ele está falando de coisas espirituais. Aí ele diz, olha, nem por serem descendência de Abraão, aqueles fariseus que estavam conversando com Jesus, falaram, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Mas Paulo está explicando, mesmo sendo descendência de Abraão, não são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Nós sabemos que Abraão teve Isaque, mas antes de Isaque, Abraão teve Ismael, que era filho da escrava, de Agar. Então, Ismael era filho, mas não era a segunda promessa. Era a segunda carne. É disso que nós estamos falando aqui. Mas como assim, pastor? Preste atenção, eu falei que é complicado. Tem que prestar atenção, senão não entende. Então ele diz, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Deixa eu botar o texto de novo. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas filhos da promessa são contados como descendência. Então veja bem, não é o fato da pessoa ter nascido em Israel que ela se torna filho de Deus. Não é filho de Deus segundo a carne. Eu nasci na minha família, então eu sou filho do meu pai. Sim, isso aí, segundo a carne. Eu nasci em Israel, então eu sou judeu, sou israelita. Mas não segundo a promessa, segundo a carne. Paulo vai continuar explicando aqui para a gente ter melhor. Olha o versículo de número 9, diz assim, porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Então veja bem, Paulo está determinando aqui bem claramente quem são os filhos da promessa. Deus prometeu a Abraão, naquele tempo vou vir e Sara vai ter um filho. Essa era a promessa. Da mesma forma, também aconteceu com Rebeca, a esposa de Isaque. A mesma forma. Ela recebeu também essa palavra, a promessa. Uma promessa. O que é isso? Mas como assim, pastor? Deus está pegando essa situação e usando como exemplo. Como exemplo. Porque nós também somos filhos da promessa. Nós não somos filhos segundo a carne, nós somos filhos segundo a promessa. Por isso que eu disse que é um assunto que a gente tem que prestar atenção. Senão, irmãos, o que acontece? Nós vamos estar sempre lutando na carne para tentar agradar a Deus. Nós não somos filhos que lutam na carne, nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos segundo o Espírito. Ministério do Espírito. Então veja bem, continuando. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e odiei a Esaú. Então está falando aqui a respeito de Rebeca, certo? Que ia ter os dois filhos gêmeos, Jacó e Esaú. E Paulo está dizendo algo aqui, presta atenção, presta atenção. Isso aqui é algo que a gente precisa compreender.
ele está falando de eleição, da promessa. Deus escolheu, Deus escolhe. Tem gente que não quer aceitar isso, que Deus escolha. Ah, não, Deus tem que escolher todo mundo. Já viu? Eu já vi gente falando isso. Ah, Deus tem que escolher todo mundo, porque senão isso é injustiça. Deus tem que fazer tudo. Deus não tem que fazer coisa nenhuma, porque Ele é Deus, primeiramente. Então Ele não deve nada a ninguém, então Ele não tem que fazer nada. A verdade é essa. A verdade é essa. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, que as crianças ainda não tinham nascido para que eles fossem julgados segundo a obra, certo? Porque eles não fizeram nada, eles não nasceram ainda, eles não tinham nascido ainda. Então as crianças não tinham nascido para que Deus escolhesse Jacó ou Esaú ou Jacó, eles não fizeram nada. Mas Deus já havia escolhido, não segundo obras, porque eles não fizeram nada, eles não tinham nem nascido, mas segundo a eleição de Deus. A escolha, a soberania de Deus, o porquê que Deus escolheu a Jacó e odiou Esaú, irmãos, aí nós entramos na matéria que Deus é Deus. E assim como você que gosta de laranja, mas não gosta de manga, ou vice-versa, assim como você que gosta de tomate, mas não gosta de chuchu, e vice-versa, assim como você escolheu botar uma camisa azul e não a camisa vermelha, assim Deus também escolhe, segundo o gosto, preferência, o entendimento dele, Deus escolhe. E tem gente que acha assim, mas aí é injustiça, mas aí Deus escolhe. Aceite isso, que Deus escolhe. Que Deus tem independência, Deus é autônomo, Deus não fica vinculado a ninguém, não. Deus só vai escolher aquilo que não, Deus escolhe. Ele tem vontade própria, né? Ele não está preso a nada nem ninguém. Então olha só, vamos continuar porque é um assunto da pano para manga. Que diremos, pois, versículo 14, que há injustiça da parte de Deus? Olha só, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer, de que quer, ou de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Como eu falei, eu não vejo muitos pastores pregando nesse texto, mas Paulo está colocando aqui que Deus é um Deus soberano. Ele faz o que lhe apraz, ele faz o que quer, né? E aí as pessoas vão dizer, né? Mas que injustiça, Deus não pode ser assim, Deus não pode fazer isso, ou Deus não pode... Irmão, já pensou na bobagem que é isso? As pessoas achando o que Deus pode, o que Deus não pode fazer, como que Deus pode pensar e como Deus não pode pensar. Já pensou que coisa interessante? Como é que nós vamos ser capazes de dizer Deus não pode fazer isso, Deus não pode fazer aquilo? Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Aí Paulo cita a Escritura dizendo lá a Moisés, olha, eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Moisés ficou doído, né, por causa do povo de Israel, e aí falou com Deus, Deus, se for para destruir esse povo, risca meu nome. E aí Deus falou, eu vou riscar o nome de quem eu quiser. Não é você ou o outro, eu risco de quem eu quiser, porque eu sou Deus. Eu vou me compadecer de quem eu quiser, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas engraçado é que tem dois lados isso.
Tem as pessoas que acham que quando alguma coisa assim que eles julgam ruim, dura, acontece, eles falam assim: poxa, mas como é que Deus deixa isso? Que Deus é esse que faz isso? Agora, quando é pelo outro lado, que é uma coisa boa, dizendo, por exemplo, Deus falando: olha, eu perdoo os seus pecados. A pessoa nem pediu perdão e Deus fala: está perdoado os seus pecados. Como mulher adulta, né? Filha, os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Os pecados, eu não vi ali aquela mulher pedindo perdão a Jesus. Eu não vi. Mas Jesus já ofereceu perdão para ela. Aí alguém vai dizer assim: ah, não pode. Como? Tem que ter arrependimento, tem que ter choro, tem que ter grito, tem que ter... Nem para um lado, nem para o outro, nem para o extremo, nem para o outro extremo. Só que Deus diz: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Se eu quiser ter misericórdia dele e não destruir ele, o que você tem a ver com isso? Se eu quiser ter misericórdia dele e levar ele para o céu, o que você tem a ver com isso? Você está entendendo, irmãos? Paulo está exaltando aqui a soberania de Deus. Então isso aqui é uma coisa que até dá para entender, mas é difícil aceitar. As pessoas até vai entender, mas não quer aceitar. Ah, mas eu não concordo. E a gente pode concordar ou não concordar, não vai mudar nada. Então olha só, porque diz a Escritura, outro exemplo, certo? A Escritura Faraó: para isso, vou botar aqui o texto: para isso mesmo te levantei. Para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Faraó, lá no Egito, falando: não vou deixar o povo ir. Deus endurecia o coração dele, falando: não vou deixar o povo ir. Deus falava: deixa o povo ir. Eu falava: então vai. Aí daqui a pouco Deus endurecia o coração dele de novo: não vou deixar o povo ir. Tudo isso partia de Deus, porque Deus falou: eu vou fazer o meu nome conhecido em toda a terra através disso. E não é verdade? Quantas pessoas no mundo... É difícil achar alguém que não saiba da história do povo de Israel saindo do Egito. Então veja bem, esse é um assunto muito sério, porque quando a gente entende isso, que Deus tem autonomia, que Deus pode fazer o que quiser. Tem uma frase que as pessoas atribuem até a John Wesley. Eu não sei, sinceramente, se foi ele mesmo que disse isso, mas eu não concordo quando as pessoas falam assim: Deus não faz nada na terra senão através da oração. Eu discordo plenamente, porque Deus fez tudo sem precisar de ajuda. Ele criou o mundo, tudo que nele há, apenas com a sua palavra. É isso que está escrito na Bíblia. Ele não precisou do homem, ele não precisou de ninguém para criar. Então agora Deus não vai agir nessa terra se eu não orar. Que história é essa? Deus vai agir do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele é Deus. Não, eu preciso da autorização do homem para agir na terra. Eu já ouvi gente falar isso. Você acredita nisso mesmo? Você acredita? Não, porque está escrito lá que a terra deu aos filhos dos homens. Meu irmão, vamos abrir os olhos. Tem gente falando heresia aí e colocando coisas que não existem, né? Deus vai agir através da oração? Sim, Ele manda a gente orar, mas Ele não está preso a isso. Deus não está preso à minha oração. Não orei, viu? É por isso que Deus não fez nada, porque eu não orei. Tá bom. Eu acordo de manhã, não sei nem o que vai acontecer no dia. Aí eu oro lá, agradeço a Deus pelo dia, mas não orei para prevenir um acidente. Aí, Deus não te livrou porque você não orou. Gente, pelo amor de Deus, essas coisas não fazem o menor sentido. É só a gente colocar no papel e colocar como matemática que a gente vê que não faz sentido. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. E Paulo está dizendo aqui, Ele faz o que Ele quer. Ok? Então olha só, no versículo 19: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Esse ele é Deus, tá? Porque a pessoa vai dizer isso. Então Deus está se queixando de quê?
É isso aí, olha só. Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Você está entendendo? É isso que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos. Deus é Deus. Quem é o homem para dizer para Deus, por que é isso assim? Por que é assado? Por que nasceu dessa forma? Por que morreu? Por que viveu? Por que não tem? Por que não deu certo? Porque, sabe, a perda de tempo do ser humano é essa, de tentar ficar entendendo por que disso, por que daquilo, por que a vida é assim, por que... Pare com isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mesmo porque essas respostas, a maioria delas, você não vai ter essa resposta aqui nem nunca. Então, quem é o homem para ficar replicando para Deus, dizendo, nós somos a coisa formada, irmãos. Nós somos a coisa formada e Ele foi aquele que nos formou. Então nós não temos direito nenhum de ficar questionando a Deus por que é assim, sabe? A graça de Deus é, olha, você crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas assim não é muito fácil, tem que ter um sacrifício, tem que ter um esforço, tem que ter... Se Deus falou, se eu quero salvar ele assim, o que você tem a ver com isso? Os trabalhadores, um trabalhou desde 8 horas da manhã, outro depois desde as 9, outro depois desde o meio-dia, depois outro desde as 3 horas, e outro chegou 5 horas da tarde, ia acabar 6 horas do trabalho. Aí o patrão foi, chamou lá aqueles que trabalharam 1 hora e pagou primeiro. Os que trabalharam 8 horas, que viram que aquele que trabalhou 1 hora só recebeu igual a eles, ficaram indignados. Mas como é que pode? Nós trabalhamos Nós trabalhamos o dia inteiro e ganhamos, e eles trabalharam 1 hora, só vão ganhar a mesma coisa? Aí o patrão fala, mas o que foi que eu tratei com vocês? Eu não estou pagando aquilo que tratei com vocês? Agora vocês têm a autoridade para mandar no meu dinheiro, se eu quero pagar a mesma coisa para eles? Sabe? Então tem gente dizendo isso. Não, Deus não pode fazer isso, porque Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é soberano. O oleiro tem poder sobre o barro para fazer, é isso que Paulo está dizendo, fazer no mesmo barro, um vaso para honra e outro vaso para desonra. Deus tem esse poder, né? Mas eu não aceito isso. Fazer o quê? Então veja bem, olha o versículo 22. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia! Que diremos, pois? Deus quis mostrar a sua ira e a dar a conhecer o seu poder. Está falando lá de Faraó. Ele suportou com paciência os vasos de ira preparados para a perdição, em toda a história. Agora, Deus também quis mostrar a sua glória, a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia. Quem são esses vasos de misericórdia? Somos nós. Nós somos os vasos de misericórdia. E Paulo fala, não são só do povo de Israel, não, mas dos gentios também. Deus
tirou do meio, né, do povo de Israel e dos gentios esses vasos de misericórdia. O que são esses vasos de misericórdia? Eles são melhores do que os outros? Eles são perfeitos diante dos outros? Não. Eles são aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus e se colocaram debaixo da obra consumada de Cristo na cruz. Esses são os vasos de misericórdia. São esses aqueles que Deus escolheu dar misericórdia. Como é que é isso? Deus escolheu dar misericórdia? Sim, a todos quantos creem, a saber, no seu Filho, Jesus Cristo. Todos quantos creem se tornam também vasos de misericórdia. Aleluia, glória a Deus por isso. Então veja bem, versículo de número 27, estamos chegando ao final. Versículo de número 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Então o que Paulo está querendo dizer aqui, essa citação aqui do Antigo Testamento, que Israel, mesmo que tenha um número muito grande, o remanescente, aqueles que ficarem, remanescente é aqueles que ficarem, é um grupo pequeno, é um grupo que resta, né? Os remanescentes são aqueles que restam. O remanescente é que será salvo. O remanescente será salvo. Por quê? Porque vai completar a obra, vai abreviar a obra da justiça. É o Senhor mesmo que faz essa obra. Agora, esse remanescente, por que é só salvo um remanescente? Será que Deus não quer salvar todo mundo? Deus quer salvar todo mundo. É como no mundo de hoje, Deus quer salvar todo mundo, mas não é todo mundo que quer ser salvo. Você está entendendo? Deus quer salvar todo mundo, mas não é todo mundo, talvez a sua família mesmo. Você já falou de Jesus, você falou fulano, olha, entrega o seu coração para o Senhor, e a pessoa não quer, a pessoa está envolvida em droga, está envolvida em bebida, está na prostituição, e você já cansou de falar com a pessoa, fulano, muda de vida, mas ele não quer saber, ele quer continuar. Então, assim como essa pessoa, tem muita gente no mundo assim que não quer saber. Não quer saber de Jesus. Quem sabe, né, no dia em que a coisa pesar muito, pode ser que ele queira Jesus, né, na última hora, quem sabe. Mas essa, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas que não querem saber das coisas de Deus. Vamos continuar aqui. O versículo 33. 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Eu gosto muito desse texto. Então veja bem. Então a realidade é que os gentios que não buscavam justiça nenhuma, agora alcançaram a justiça que é pela fé. E os judeus que buscavam alcançar a justiça pela lei, não alcançaram, porque pela lei ninguém se justifica. Você está entendendo? Essa é a realidade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que idolatrar Israel? Não, nós temos que orar por Israel. Sim, ora por Israel, ora pelos judeus. Eles têm promessa de Deus, sim. Mas ora por eles.
Mas se você tem Cristo, você creia, você está numa situação melhor. Todos aqueles que têm Cristo Jesus estão numa situação melhor. Então não pense, tire isso da sua cabeça. Ah não, o judeu tem uma bênção especial e por isso que tudo que eles botam a mão funciona. Não, o judeu é um povo que trabalha e trabalha muito. E eles trabalham da forma que eles acreditam. Então, nessa maneira deles trabalharem, né, eles têm seus anos e anos de lidar com comércio, com venda, com negócios. Então é por isso que eles têm as coisas, certo? Deus tem bênçãos para eles? Tem bênçãos para eles, mas você também tem bênçãos em Cristo que eles não conhecem, nem podem conhecer. Então é muito importante que se entenda isso. Qual a posição de Israel? Porque a gente vê aí o pessoal nas igrejas, só falta virar uma sinagoga. E não é por aí. Alguns até viram, né? E não é por aí. Amamos, né? Como nós amamos todas as nações. Oramos como nós oramos por todas as nações. Mas não pense que esse é melhor, porque esse tem mais bênção, esse é mais poderoso, esse tem mais Deus, esse tem mais... A gente tem essa mania de tudo... Aí o que acontece? Quando a gente conhece a pessoa melhor, a gente... Poxa, eu pensava que fulano é diferente. Esse é o problema nosso. A gente está sempre achando que a pessoa é alguma coisa, que o outro é melhor, que o cara que mora lá não sei aonde é melhor. O meu vizinho aqui, não, esse é meu vizinho, esse aqui não presta aqui não. Mas o outro que mora lá no outro estado, aquele é bom. A gente está sempre pensando assim e está se enganando. Então, não troque aquilo que você tem em Cristo. Você está em Cristo, você está no lugar certo. Você tem Cristo, você tem a pessoa certa. Não fique trocando, pensando que não, a solução agora... Olha, tem crente que fica caçando a solução do problema. Sim, ele tem uma doença, então ele fica caçando. Não, eu vou na irmã fulana, eu vou na consagração de não sei quem, eu vou não sei o que lá, eu vou, e ele sai caçando para tentar achar a solução do problema dele. Pessoa com problema de dinheiro. Não, porque vai começar a campanha lá e de portas abertas, eu vou começar uma campanha de portas abertas, aí vai ter uma unção com óleo lá no monte, eu vou numa unção com óleo no monte, ele está tudo quanto é canto, tentando resolver o problema dele. Você está entendendo? Só que Deus, Ele acha a gente aonde a gente estiver. Davi fala assim: se eu fizer minha cama no mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá comigo. Se eu fizer minha cama lá na mais alta montanha, o Senhor também vai estar lá. Ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já sabe tudo. O Senhor está lá. Então acalme o seu coração e creia que se você precisa de alguma coisa, você já colocou diante de Deus, já pediu a Deus, Deus vai fazer no tempo certo. E se Ele não fizer, é porque Ele tem alguma razão para não fazer. Você não necessita disso, não vai ser assim na sua vida. Você está entendendo? Mas perca essa ansiedade. Isso tem que acontecer, isso tem que ser assim. A gente luta por isso e sabe o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de viver o momento. Entende? Perde a oportunidade, eu sei o que estou falando. Perde a oportunidade de viver o momento. Você está sonhando com algo, está buscando algo, e o momento que você está agora? Aproveita o momento que você está agora, olha para a sua volta e vê o que você tem aí, o que Deus te deu a oportunidade, e aproveite esse momento, porque esse momento é tudo o que você tem. Mas o futuro, a Deus pertence. A Bíblia diz: deixa cada dia o seu próprio mal. Então viva agora. Se você está comendo uma carne agora, glória a Deus. Se você está comendo um ovo agora, glória a Deus. Se você está comendo só arroz, um pão seco, glória a Deus. Viva o momento. Porque amanhã nós não sabemos. Ok?
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nem era esse o assunto aqui, mas senti vontade de falar essas coisas. Amém? Então, nós vamos orar, encerrar esse estudo. Quero colocar aqui na tela a chave Pix, que se você quiser ofertar nosso ministério, abençoar o ministério Quero, se você quiser ofertar esse ministério, está aí a chave Pix. O texto de 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém, glória a Deus. Eu quero orar pela sua oferta também. Também vou orar pela sua vida e orar pela sua oferta. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade do estudo da Tua Palavra. Obrigado porque ela esclarece, Pai, a nossa mente, nosso coração. Muito obrigado. Pai, eu oro por cada irmão e irmã. Oro por aqueles que ofertam nesse ministério, por aqueles, ó Deus, que abençoam esse ministério. Senhor, nós estamos mantendo aqui a pregação da palavra, ó Deus querido, abençoando. Eu creio, Senhor, muitas vidas e muitas mais ainda virão. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então eu oro pelas ofertas, oro para aqueles que dão um dízimo. Pai, eu oro agradecendo e abençoando em nome de Jesus. Receba a honra, receba a glória, receba, Pai, o louvor. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos sejam abençoados. É a minha oração, e que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje e conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Algo mais à noite, nós vamos ter a transmissão do culto com ceia. Deus abençoe. Amém. Fique com Deus e a paz do Senhor.